Bem-vindos, meus queridos e minhas queridas, a mais um episódio da série O Jesus que você precisa conhecer. Estamos falando a respeito da divindade de Cristo e este é a segunda parte, ok? Pois bem, este assunto nos escritos que compõem o Novo Testamento é exaustivamente explorado pelos seus escritores, os apóstolos, que estiveram com Jesus e por isso testificaram de sua deidade. Inclusive Paulo, que não o conheceu pessoalmente, mas experimentou visivelmente de sua presença no caminho de Damasco. E depois, ao longo da caminhada, teve vivências inefáveis com o Senhor. E também houve os escritores, como Marcos e Lucas, que, por causa da conversão, tinham absoluta certeza de que Jesus era Deus. À vista disso, neste episódio, vamos mostrar o que alguns deles têm a nos dizer a respeito da natureza divina de Jesus. Vamos lá? Primeiro, o apóstolo João. Podemos afirmar que João seria missão dele apresentar ao mundo a divindade de Jesus. Dos apóstolos, ele foi o que mais abordou o tema a fim de provar que Cristo é Deus. O Evangelho e as cartas que ele escreveu enfatizou a questão acima de qualquer outra, ok? E dentre os textos que ele ensinou tal verdade, gostaria de destacar este. Observe. Na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, 30 e 31. Salientei esta referência porque ela diz que Jesus operou um sem número de milagres diante dos discípulos, ok? Ou seja, eles viram, aqueles homens testemunharam com os próprios olhos obras incríveis perpetradas pelo Senhor, que somente poderiam ser atribuídas ao divino, tá bom? E por esta razão que o apóstolo disse que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, que gera vida naqueles que creem. Vida espiritual e vida eterna, ok? Segundo, o apóstolo Paulo. Ele, aos Colossenses, fez duas menções muito pertinentes à deidade de Cristo e usou a palavra plenitude nessas duas menções. Observe. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Colossenses 1, 19. E a outra é, veja, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, verso 9. A palavra plenitude nesses dois textos que lemos, no grego é pleroma, que indica deidade plena, ok? Que estava totalmente concentrada na pessoa de Cristo.
Tá certo? Uma outra menção de Paulo sobre a divindade de Cristo está nesse texto. Observe. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. 1 Timóteo 1, 9 e 10. Humanamente falando, é impossível a morte ser derrotada. Não é verdade? Em virtude disso, apenas o divino e o eterno poderia lograr tamanho êxito. E Jesus, ao terceiro dia, após o assassinato que sofreu na cruz, levantou do sepulcro, ok? Deixando a morte completamente abatida. Amém? Então, Paulo tinha a mais plena convicção de que Cristo é Deus. Amém? Terceiro, o autor da carta aos Hebreus, ok? Ele abre a sua carta explicando logo de cara e ao mesmo tempo acentuando a cristalina natureza divina de Cristo, ok? Ao dizer assim, observe, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Hebreus 1:3, parte A. O autor disse que Jesus não somente reflete a glória de Deus, mas, sobretudo, ele é a expressão exata do ser de Deus. Isto é, da essência do seu íntimo. Ok? O que significa expressão exata? A palavra grega para descrever esse termo é carácter, que traz a ideia de escute, carimbo, uma gravação, uma gravura indelével, ok? Que possui o mesmo caráter do Todo-Poderoso. Como o próprio Jesus afirmou certa feita, eu e o Pai somos um. João 10, verso 30, ok? Esse texto, então, demonstra unidade de natureza. Não apenas de objetivos, não apenas de propósitos, ok? Ou seja, eles são iguais, uma pessoa só. Amém? Então, Jesus e o Pai são uma única pessoa, com a mesma essência, com o mesmo caráter, com a mesma natureza. À vista disso, podemos encontrar no Novo Testamento atribuições divinas a Cristo que tornam essa doutrina ainda mais relevante e consistente. Vamos ver, então, que atribuições são essas? Primeiro, imutabilidade. Tá? Você pode ver isso em Hebreus 1, de 10 a 12, e Hebreus 13, verso 8, aonde diz
que Jesus Cristo é imutável. Ou seja, apesar das mudanças e evoluções do mundo em suas estruturas e conceitos, Jesus sempre será o mesmo. Tá bom? Segundo, onipotência. Você pode ver isso em Mateus 28, verso 18 e Apocalipse 1, verso 8, aonde fala que, ou melhor, aonde Jesus fala, no caso de Mateus 28, 18, que todo o poder a ele foi dado no céu e na terra, em suas últimas palavras aos discípulos. E em Apocalipse 1:8, ele confirma isso, falando para João na ilha de Patmos, que ele é o Todo-Poderoso. Ok? Terceiro, onisciência. Mateus 24, 1 e 2 e 26, 34. Em Mateus 24, 1 e 2, os discípulos chamam Jesus para lhe mostrar as construções do templo, tá certo? O Senhor afirmou, ao se deparar com as obras, referindo-se ao futuro, que não ficaria ali pedra sobre pedra, ok? Isto é, aquele suntuoso templo viria abaixo, amém? Cairia. O que até aquele momento não era do conhecimento de ninguém, ok? E em outra ocasião, no caso agora de Mateus 26, 34, Jesus disse a Pedro, em resposta a uma declaração de fidelidade, que Pedro o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Tá? Também tratando de futuro. Nem Pedro sabia que negaria Jesus, mas Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. Amém? Essas duas falas de Jesus aconteceram de maneira íntegra. Tá? O templo foi derrubado no ano 70 depois de Cristo, realmente não ficou ali pedra sobre pedra, e como todos sabem, Pedro negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Amém? Isso comprova que Jesus era, como homem, onisciente. Tá bom? Quarto lugar, onipresença. Mateus 18, verso 20 e Mateus 28, verso 20 também. Jesus disse, no caso de Mateus 18, 20, que não importa o lugar, se houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele se fará presente. Ok? E antes de ser assunto aos céus, também em últimas palavras aos discípulos, Jesus prometeu a eles e depois, consequentemente, à igreja, que estaria com os seus até a consumação dos séculos. Essas duas falas de Jesus, ele falou como homem, tá? Alegando e ao mesmo tempo atestando a sua onipresença. Ok? Quinto, o Criador de tudo que existe. O Novo Testamento diz que Cristo é o Criador de tudo que existe. Colossenses 1, 16 e 17, Hebreus 1, 2 e 10. Paulo disse aos Colossenses que tudo foi criado por meio dele e nele tudo veio à existência. Amém? João disse o mesmo em seu evangelho, quando declarou que sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, verso 3. Ok? E o autor aos Hebreus ensinou que por seu intermédio Deus fez o universo. Tá? No caso de Hebreus 1, 2. E no verso 10, Hebreus 1, 10, o autor diz que o Senhor, mediante Jesus, lançou os fundamentos da terra e que os céus são obras de suas mãos. Amém? Sexto lugar, o que sustenta a criação. Além de criar, o Novo Testamento diz que Cristo é o que sustenta a criação. Hebreus 1, 3 e Colossenses 1, 17. Paulo diz em Colossenses, nele,
significando a sua presença. Nele, tudo subsiste. E em Hebreus, lemos, no caso de Hebreus 1:3, que ele sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. Amém? Isto significa que Cristo mantém a criação em total atividade pelo seu poder e pela sua presença, que faz com que todas as coisas subsistam. Amém? Por esse motivo que afirmou ser o alfa e o ômega, isto é, o princípio e o fim, que implica dizer que somente ele, que iniciou tudo, pode então encerrar. Amém? O salmista diz que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Tá? Você vai encontrar essa referência no Salmo 24, no versículo 1. Ok? Então ele é o que sustenta e mantém toda a criação. Aleluia. Sétimo, o juiz de todos. Tá? O juiz de todos. João 5:22, 2 Coríntios 5:10 e Apocalipse 20:12 falam que Jesus é o juiz de todos, atribuições dadas a ele no Novo Testamento. Jesus tem, dada pelo Pai, a autoridade de julgar todos nesse tempo da graça, todos os vivos. Amém? Terá igualdade, de acordo com 2 Coríntios 5:10, de julgar a igreja após o arrebatamento. Tá? Então, após arrebatamento, quando nós fomos levados para os céus, vamos passar por um julgamento aonde Jesus irá liderá-lo. Amém? Chefiá-lo. E também, segundo Apocalipse 20:12, irá julgar todos os mortos no grande trono branco. Ok? Para a condenação eterna, tá certo? Uma referência muito forte sobre isto está em em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, de 7 a 9. Tá bom? Leia lá para você ver. Que referência forte sobre Jesus como juiz diante daqueles que rejeitaram o evangelho, que rejeitaram a salvação. Ok? Então, que você possa crer na deidade de Jesus, crer no que ele fez na cruz do Calvário, crer no que ele ensinou e passar a viver segundo a sua vontade. Amém? Porque desta forma você irá garantir a sua salvação e vai se livrar de padecer eternamente por não ter crido que ele é Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Até o próximo episódio da série O Jesus que você precisa conhecer. Tchau.